Manchester City 3, Manchester United 0. Lá vem eles de novo, essa freguesia dessa quadra da história continua por aqui na cidade de Manchester. De 2013 para cá, desde a aposentadoria do Sir Alex Ferguson, Manchester é muito mais azul do que vermelha, como foi majoritariamente nos 27 anos de Sir Alex Ferguson por aqui. E esse azul ficou ainda mais vivo, ainda mais brilhante de 2016 para cá, desde a chegada de Pep Guardiola. Na era Premier League, apenas uma equipe venceu mais o Manchester United do que o Manchester City, que é o Arsenal. Ou seja, o Manchester City já venceu mais o United na era Premier League do que o Liverpool, e muitas dessas vitórias são na era Guardiola, claro, depois da chegada da grana de Abu Dhabi, principalmente, mas especialmente desde a chegada do Pep Guardiola. E hoje esse clássico aqui, ele foi decidido majoritariamente, penso eu, pela qualidade individual. Na saída de bola, na marcação, no passe final, nas defesas, nas finalizações. O Manchester United é um time que até funciona bem nas fases do jogo que não decidem o jogo. É um time que consegue ter bons momentos. Ele começou bem o primeiro tempo, começou bem o segundo tempo. O Manchester United, ele em certos momentos, ele jogou melhor do que o Manchester City até ter que decidir. Seja na marcação, seja na finalização. Tanto é que finalizou 12 vezes, apenas uma menos do que o Manchester City. E o placar foi 3-0 para o City, como a gente já sabe. Então, já falo um pouco mais desse Manchester United, mas é interessante como o jogo, quem assistiu o jogo todo, sabe que esse 3-0, ele não é reflexo de um atropelo de cabo a rabo. Tá? Se você colocar em momentos de melhor futebol dos dois times, até o 3-0 estava equiparável. Depois, o Manchester City começou a se defender e o Manchester United, inclusive, conseguiu grande parte das 12 finalizações. Enfim, e quando eu falo das qualidades individuais, eu tenho que falar, por exemplo, do fato de que quem tem Haaland bota medo no adversário. Nos últimos 5 dias, o Haaland marcou 7 gols. 5 dias, 7 gols. Ele marcou mais gol do que pegou no sono, na hora de dormir, sabe? 5 pela Noruega contra a Moldávia. Ah, só contra a Moldávia. Ninguém fez isso nas eliminatórias da Eurocopa desde a década de 70. 5 gols no mesmo jogo. O Haaland foi lá e fez. E agora 2 contra o Manchester United. É um número assustador, ainda mais comparado a outros. Por exemplo, tá, para brincar aqui na nossa realidade, apenas 5 jogadores de toda a edição atual do Campeonato Brasileiro marcaram mais gols do que o Haaland. Caio Jorge, Verratti, Arrascaeta, Pedro e Vitor Roque. Todos os outros marcaram os mesmos 7 gols ou menos em todo o Campeonato Brasileiro de 2025 do que o Haaland nos últimos 5 dias. Desde que o Haaland chegou à Inglaterra, ele marcou contra o grande rival, o Manchester United, 8 vezes. Ninguém marcou mais gols no Manchester United do que o Haaland, nem mesmo o Salah, que é também um grande carrasco. Todo o Manchester United, nesse mesmo período, marcou 8 gols contra o Manchester City. Hoje o Haaland alcançou 50 gols em 50 jogos da Premier League dentro de casa, aqui nesse estádio. No total, são 90 gols em 101 partidas. Ele já está no top 50 de artilheiros históricos do campeonato inglês. Falta 1 para ele empatar com o Solskjaer, 4 para o Berbatov, 5 para chegar ao número de Van Nistelrooy. Isso só para citar 3 lendas multicampeãs pelo Manchester United. Para além de Haaland, que poderia inclusive ter marcado mais gols hoje, destaque também para 2 peças sumidas nos últimos tempos. Jeremy Doku, fundamental nos 2 primeiros gols, foi muito bem no primeiro tempo e até ali meados do segundo tempo. 2 assistências, o mesmo número que ele teve nas 17 partidas de Premier League anteriores. Hoje, considerando talvez importância e grau de rivalidade,
e atuação individual, foi uma das melhores partidas do Jeremy Doku, se não a melhor, com a camisa do Manchester City. Outro que estava sumido há muito tempo e que hoje resolveu brilhar. Phil Foden. Onde é que você estava, meu filho? Para mim, o grande craque do último título do Manchester City na Premier League. Porém, desde então, e eu falo da temporada passada completa, absolutamente sumido, infelizmente muito aquém do Foden, que 2 temporadas atrás era sim um dos melhores jogadores da Premier League e do planeta. Ele é um garoto da casa, da região, tinha o apelido de Iniesta de Stockport quando cresceu. Stockport é uma cidade na Grande Manchester, na região metropolitana. Torcedor do Manchester City, carrasco do maior rival. Se o Haaland tem 8 gols desde que chegou, nas últimas 4 temporadas o Foden tem 7. Deve ser muito bonito torcer para um time, jogar no seu time e ser o carrasco do seu grande rival que você cresceu sendo ensinado a detestar, sabe? E hoje ele volta a brilhar e volta a aparecer justamente contra o Manchester United. É o primeiro gol do Foden na Premier League desde janeiro. Se ele voltar próximo do que ele era, melhora muito o Manchester City. O próprio Guardiola admite isso, sente muita falta, não tem um jogador como o Phil Foden no elenco. E pode inclusive melhorar a seleção da Inglaterra em temporada que deságua na Copa do Mundo. Mesmo quando muito bem pelo City, ele nunca conseguiu entregar na Inglaterra o que jogou aqui. Então não é algo automático, mas para o Manchester City, se ele voltar a jogar bem, ele volta a ser o que era. Outro ponto importante para se destacar, a estreia de Gianluigi Donnarumma foi irretocável. Muito boa estreia e quando exigido ele foi fantástico. A defesa que ele faz no segundo tempo, num chute do Mbeumo, ela é coisa de cinema. A gente está acostumado com essas defesas do Donnarumma, especialmente na última temporada. Mas além dessa defesa, ele foi muito bem, por exemplo, no jogo aéreo, em lances de escanteio. Chegou muito bem, chegou já como titular automaticamente e entregou uma grande exibição, um grande cartão de visitas para a própria torcida dentro de casa. O Haaland, inclusive, saiu encantado, ele na entrevista pós-jogo disse que se fosse voto do Haaland, o prêmio de melhor do jogo que foi dado para o Haaland seria para Gianluigi Donnarumma. Eu acho um exagero, mas eu entendo que realmente chegou muito bem o goleiro italiano. Do outro lado, o goleiro contratado para a saída do Onana ficou no banco de reservas, o belga Lamens. O titular foi o Baindir. Não falhou nos gols, mas também não salvou. Quem falhou nos 3 gols foi o Luke Shaw. Muito, muito mal. Se é um não inglês entregando essa atuação do Luke Shaw, eu fico pensando o que a imprensa inglesa diria sobre isso. Benjamin Sesko foi titular pela primeira vez na Premier League. Ele só tinha sido titular contra o Grimsby Town, naquele vexame na Copa da Liga Inglesa. Pôde fazer alguma coisa enquanto recebeu bola, depois foi engolido pela partida. Não conseguiu ser muito acionado, teve uma chance ou outra. Eu acho que entregou sinais positivos, mas nada que valha muito tempo aqui do vídeo. E mais uma vez o sistema do Ruben Amorim entregando, cara, algumas falhas que eu não consigo entender. Assim, primordialmente hoje, eu acho que o que se deu foi uma vitória, repito, por conta das qualidades individuais. Mas o sistema do Amorim tem falhas defensivas e espaços defensivos que, cara, no esquema de 3 zagueiros, é muito difícil, sabe, você entregar tantos gols e não conseguir anotar tantos gols, assim, como deveria, porque cria muitas chances. Foram 12 finalizações, né? Contra 13 do Manchester City. Bruno Fernandes como volante, mais uma vez, do lado do Ugarte. Atrás do Sesko, mais adiantado, estavam Mbeumo e Amad Diallo. E o Bruno e o Ruben Amorim defendendo essa decisão mesmo depois da partida. Eu não consigo entender. E as estatísticas são muito ruins para o Ruben Amorim. Na Premier League, 31 jogos, 16 derrotas, 7 empates e 8 vitórias. 8 vitórias somente, cara. E metade delas contra times recém-promovidos, que saíram da segunda divisão na temporada passada e nessa, como o Burnley, por exemplo, antes da data FIFA. É muito complicado, cara. A entrevista pós-jogo do Amorim foi muito difícil. E ele está
convicto, não vai mudar a filosofia de jogo dele, ou seja, ele não entende as críticas ao sistema. E aí tem aquela velha frase, né, que a insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É claro que futebol não é ciência, mas eu realmente perco confiança na possibilidade do Amorim reverter esse quadro que é muito ruim, e lá se vai mais um treinador do Manchester United muito em breve, se as coisas não mudarem. Sei lá, cara, existe algo maior, mais profundo, porque esse clube realmente ele vive um inferno astral há uma década e meia, quase. Uma década e meia, quase. Mas é isso. Contra o Manchester City aqui não era para se esperar uma grande vitória. Aliás, o Manchester United jogou um pouco melhor hoje em vários momentos do jogo do que quando venceu aqui na temporada passada com o próprio Rubem Amorim, com uma virada no final. Porém, no fim das contas, essas estatísticas são muito ruins, enquanto para o Pep Guardiola há fragilidades defensivas que vão ser certamente mais testadas já no próximo jogo, aqui na quinta-feira, com transmissão exclusiva da HBO Max. Manchester City contra Napoli de Kevin De Bruyne. Eu te espero lá porque eu estarei aqui.